Olá, meu povo! Vocês estão bem? Hoje na aula a gente vai falar um pouquinho de reflexives, dos pronomes reflexivos. E para a gente entender melhor essa matéria, é legal a gente começar a compreensão pelo próprio português. Vamos pensar nesse caso aqui, ó, a frase eu olho para ela. Quem que é o sujeito da frase? Bem facinho, o sujeito sou eu. E quem que é o objeto da frase? Quem olha, olha para alguém, olha para ela é o sujeito. Então, nessa frase, eu quero que vocês percebam que o sujeito é uma pessoa e o objeto é outra pessoa. A ação que o sujeito faz vai para outra pessoa. Agora vamos pegar um outro exemplo também de frase bem basicona. Eu olho para mim mesmo, no espelho. Pensa um pouquinho aqui nesse caso. Quem que é o sujeito? O sujeito sou eu. Quem que é o objeto dessa frase? Quem olha, olha para alguém. Eu estou olhando para mim mesmo. Então, o objeto é o mesmo cara que fez papel de sujeito. Isso quer dizer que a ação que o sujeito fez voltou para ele mesmo. E toda vez que a gente tiver uma situação assim, é quando a gente precisa usar os pronomes reflexivos, the reflexive pronouns. Aí a gente entra na parte da matéria que não tem muito o que fazer, que é dar uma decorada em tabela. Básico de tudo para isso é saber os pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você, ele, ela que não for ser humano, nós, vocês, eles ou elas, para seres humanos ou não. Sabendo isso, reflexive de I, que sou eu, é myself. De you, yourself. De he, himself. De she, herself, itself, ourselves. Nota que eu até mudei de cor aqui, porque as pessoas que representam mais de uma, o reflexive tem que estar no plural. E plural de palavrinhas que terminam em F em inglês, a maior parte delas a gente vai fazer com V e S. Então não é ourself, é ourselves. O you, que representa vocês, então lá embaixo vai ser yourselves. Cuidado para não confundir com yourself, que está lá em cima. E they, themselves. Como eu disse e repito, aqui não tem jeito, a gente tem que estudar no sentido de dar uma decorada na tabela. Bem rapidinho dessa matéria. Primeira coisa, quem que é o sujeito? Descobre quem que é o sujeito. Segundo passo, quem é o objeto da frase? Sujeito é igual ao objeto? Eles são a mesma pessoa? Então, volta na tabela, descobre quem esse sujeito é dos pronomes e vê qual é o reflexivo correspondente. Vamos pensar agora um pouco em exemplo. A frase, ela se machucou sem querer. Quem é o sujeito? Ela. Ela machucou quem? Ela mesma, ela se machucou. Então, o correto disso em inglês seria she hurt herself by chance. A ação de machucar volta para ela. Pensa em mais um exemplo. Eles se divertiram. Eles é o sujeito e quem eles divertiram? Eles mesmos. Então a frase em inglês ficaria they enjoyed themselves. Nota que a gente concordou they com themselves. Esse é o uso mais basicão que existe para os pronomes reflexivos em inglês, ok? Mas a gente também pode usar esses pronomes para criar outros sentidos. A gente pode usar eles, por exemplo, para enfatizar o sujeito da ação. E a melhor forma de entender essa parte é vendo exemplo, não tem muito jeito. Olhem essa frase aqui. Eu mesmo fiz o bolo. Quem que é o sujeito? Eu. Qual que é o objeto? O bolo. Mas reparem que tem algo aí enfatizando quem fez a ação. Eu mesmo fiz o bolo. E para a gente criar esse tipo de sentido em inglês, eu coloco o reflexive que combina com o sujeito logo em seguida dele ou no final da frase. E ficaria algo assim, I myself made the cake. Eu mesmo fiz o bolo. Ou poderia também ter dito, I made the cake myself. Não alteraria em nada esse sentido da frase. E ainda tem mais um uso que a gente pode dar para esses reflexives, que é quando eles fazem o papel de uma expressão. Quando a gente utilizar o by e o reflexive que concorda com o sujeito da frase, isso daqui tem o mesmo sentido de alone. By reflexive significa sozinho em inglês. Então, por exemplo, na frase ele mora sozinho, eu poderia ter dito em inglês he lives alone ou he lives by himself. E a última coisa que eu preciso falar, mas que não tem a ver com aquela tabelinha de pronomes reflexivos,
É sobre uma expressão que a gente usa para falar de reciprocidade na ação. Vamos também pensar no exemplo. Ela e ele se reconheceram no mesmo momento. Para dizer que a ação de se reconhecer, ele direcionou a ela e ela a ele, a gente vai ter que usar a expressão each other. Em inglês, isso ficaria he and she recognized each other at the same moment. E o verbo da frase se relaciona com os dois sujeitos dela. Com isso, a gente consegue encerrar todo o conteúdo relacionado a reflexives.